E olha só que número surpreendente, gente. 6 em cada 10 brasileiros sofrem ao menos de uma dor muscular a cada 3 meses. Entre elas, dores incapacitantes como a distensão muscular, o torcicolo e as câimbras, que são temas de hoje do nosso quadro Você e o Doutor. Tice, a partir de agora, o nosso médico de família, Dr. Antônio Spreusser, vai tirar todas as dúvidas sobre as causas, também tratamentos e prevenção desses incômodos que abalam a qualidade de vida de muita gente. Doutor, bom dia. Bom dia, Aninha. Bom dia, Tice. Bom dia. Eu queria começar falando sobre a distensão muscular. Como é que ela acontece? A distensão muscular é como se fosse um elástico que é muito esticado. Lembram vocês que o músculo ele é preso nos ossos pelos tendões. Certo. Então, qualquer movimento rápido que eu faço, eu posso dar um estiramento nas fibras e se o movimento for muito brusco, olha o que acontece. Rompe? Eu vou ter rompimento das fibras musculares. E isso pode dar sangramento, inchaço, enfim, uma série de sintomas que a gente vai falar já já. E deve doer muito, né? Nossa, Deve então, doer. eu queria saber quais são os sintomas quando você tem uma distensão Quando você tem assim. uma distensão muscular, olha os principais sintomas que acontecem. Em primeiro lugar, dor à movimentação. Você está correndo, está andando, está subindo escada, está passando roupa, de repente é uma dor que você tem que parar de fazer o movimento. Em segundo lugar, você tem um hematoma. Por quê? Porque como tem rompimento das fibras musculares, tem sangramento. Esse sangue vai e represa nas pernas, nos braços. Outro quadro é o edema, inchaço, porque inflama esse músculo, inflama o tendão Certo. e dói. Isso aí dá uma dor violenta. E outra coisa, você não consegue movimentar o músculo que está distendido. E muitas pessoas querem continuar movimentando. E aí o que vai acontecendo? Vai rompendo mais as fibras ainda. Então toda vez que você tiver esse quadro, para o movimento, porque é perigoso você ficar com o membro completamente paralisado. Agora, doutora, a gente acabou de ver a imagem de uma atleta jogando Sim, tênis. exato. Só quem pratica exercício físico tem distensão muscular? Não, não é não. Claro que o atleta ele pode ter essas distensões, mas não é só o atleta, qualquer um pode ter esses rompimentos dessas fibras. Então como é que é? Quem tem falta de condicionamento físico, por exemplo, quer ficar subindo escada, descendo escada, fazendo, não faça isso. Falta de aquecimento, por isso que os jogadores de futebol, ou quem faz atividade física mais intensa, se aquece meia hora, uma hora antes de entrar em campo. Certo. Atividade física sem orientação. Você vai para uma academia, você vê as pessoas fazendo de qualquer jeito, isso é um perigo. Fadiga muscular. Toda vez que você usa muito o seu músculo, ele pode cansar e pode romper. E, finalmente, ninguém dá valor para esse ponto que eu vou falar, que é a desidratação. Quando você não toma líquido, não toma água, não toma... Porque o músculo precisa de líquido. Porque precisa de sódio, precisa de potássio, precisa de magnésio. E quando não tem esses constituintes, pode dar distensão muscular. E como que a gente trata a distensão muscular? Na hora que você faz o diagnóstico, né, aí você vai tratar. E como que a gente trata? Boa pergunta. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, medicamento. Qual medicamento eu vou usar? Um relaxante muscular, um anti-inflamatório, um analgésico, que é importante tirar a dor e tirar a inflamação local. Número 2, compressa gelada. Essa compressa gelada, você vai colocar em cima do local de 15 a 20 minutos, 3 a 4 vezes por dia. Não adianta pôr e tirar. Elevação do membro. Pega o teu pé, por exemplo, que está o músculo lesionado, levanta para tirar o inchaço, para drenar esse sangue mais facilmente. E o item mais importante é o repouso. Não adianta eu ir fazer atividade física, não adianta eu subir escada e tal, se eu estou com uma distensão muscular, porque vai piorar. Então essas são as dicas importantes sobre distensão. Agora, além da distensão muscular, um outro problema muito crítico são cãibras. O que exatamente acontece no corpo? O que é uma cãibra, Bom, doutor? cãibra é outro problema, por isso que a gente está falando de músculo hoje. Vamos dar uma olhadinha como é que a cãibra acontece. Quando você faz um movimento voluntário, ou seja, eu quero fazer esse movimento, eu pego o peso, levanto, eu vou lavar roupa, eu passo roupa, eu estou mandando no meu músculo. Vamos, contrai. Aí o que acontece? Eu vou para a cama, vou descansar à noite, né? Eu não estou fazendo nada, eu estou dormindo. Mas o meu músculo começa a receber impulsos nervosos, impulsos elétricos dos nervos de uma maneira normal. Mas olha o que acontece quando esses impulsos nervosos e elétricos entram num estado assim de choque. Olha o choque que acontece.
Nessa hora é que acontece a cãibra. Então, a cãibra é uma contração involuntária do músculo. Eu não quero contrair, mas ele contrai mesmo assim e de uma hora para outra. Você está, às vezes, na fila do cinema, dói. Você está fazendo... dói. E é Mas a cãibra, ela pode dar em qualquer parte do nosso corpo? Geralmente, a cãibra acontece aonde? No pescoço, no abdômen, nos pés, nas mãos, na coxa e na panturrilha. Geralmente daqui da cintura para baixo é que acontecem as cãibras principais. E pode acontecer qualquer hora. Tem pessoas que reclamam muito de madrugada, de noite, mas pode acontecer no trabalho, onde você estiver, pode dar cãibra. Agora, tem como prevenir cãibra, doutor? Estou perguntando isso porque eu sou a rainha da cãibra. Todos os lugares que vocês apontaram, já tive cãibra no pescoço, no abdômen, nas mãos, nos pés, na panturrilha, na coxa. Não é só com você, não, com dizem todo que mundo, comer viu? banana melhora, não é? Ah, boa, eu vou falar já. Como é que a gente vai fazer a prevenção? Alongamento. Então, se você está tendo uma cãibra agora, procura não alongar com muita força, que aí você pode ter rompimento do músculo. Você nem consegue, né, alongar com mas dor, alonga né? bem devagarzinho. Ela tem que alongar todo dia, né? Hidratação, olha, é muito Fundamental. importante para dar vitamina, sais minerais. Já que eu estou falando de sais minerais, olha o que você falou aqui. Banana, tem a potássio, banana é porque isso? tem potássio, abacate, magnésio, todas as comidas verdes, etc., frutas em geral, porque tem cálcio, magnésio e é importante para você. Então, a nutrição adequada é importante. Significa equilíbrio, né, doutor? Equilíbrio. Equilíbrio. Agora a gente vai falar sobre uma outra coisa, que é o torcicolo, né, doutor? Esse dói. O torcicolo, ele está quando e o que acontece? Esse aí dói, viu? É Eu vou só quando mostrar. a gente está tensa que dá o torcicolo? É verdade. É? Quando você está tenso, acontece. Mas não é só quando você está tenso. Então, vamos dar uma olhada, entender o que é o torcicolo. Então, o torcicolo é a contração da musculatura do pescoço e de tudo que está do lado lá. Então, você tem nervo, tem tendão, tem vasos sanguíneos. Quando você tem um torcicolo, você tem uma contração forte dos músculos e também uma contração involuntária. Você não quer que contraia, mas vai contrair. E o que acontece logo que esses músculos contraem? Vai menos sangue, começa a ter menos fluxo de sangue para toda a região do pescoço, para a coluna, para os tendões, para os ossos, e a dor vai aumentando. Se a gente não fizer nada, o que vai acontecer? Os nervos também ficam irritados. E os nervos ficando irritados, qual a consequência disso? Músculo, nervo, tendão, você vai começar a ter dor nas mãos, nos cotovelos, nos ombros, e você começa, quem tem torcicolo, começa a ficar todo paralisado e duro. Você não consegue se mexer. Então, essa contração dos músculos, principalmente aqui do esternocleidomastoideu, é o que a gente chama de torcicolo. Doutor, agora, como é que a gente trata o torcicolo? Essa dor que acaba tendo tantas consequências. Esse aí que é o problema. Porque quem tem torcicolo geralmente nem procura ajuda, né? Tá em doendo, casa, deixa. Eu vou ficar em casa. Olha só, então... Porque às vezes passa em 2 dias, né? Mas às vezes demora. Às vezes demora, Tícia. Olha o que a gente tem que fazer. Repouso. Fique numa posição confortável, não numa posição que fica o músculo mais tenso. Aplicação de calor, e aqui você pode intercalar com frio também. Então, 20 minutos de uma, 20 minutos do gelado. Medicamentos, como eu falei na distensão, medicamentos relaxantes musculares, anti-inflamatórios, analgésicos. Fisioterapia somente quando o músculo estiver mais solto. Não adianta fazer fisioterapia quando estiver na crise, porque vai doer mais. E uso do colar cervical para relaxar toda a musculatura, para você se mexer melhor. E procure evitar de carregar peso. Estou com torcicolo, não vai, porque vai piorar. Tem que pedir ajuda. Agora, eu queria saber, doutor, se tem algum conselho que você pode dar para as pessoas para evitar, né, essas dores musculares? Bom, principalmente, você alongar teu corpo. Alonga, ninguém gosta, mas faça isso. Alimentação balanceada, com verdura, legumes, salada. Tome muita água e procure Hidratação. orientação para fazer qualquer tipo de atividade física, para não ter esses problemas que são muito sérios. Prevenção significa, resumo da ópera, prevenção, equilíbrio. Se a gente conseguir buscar isso, essas coisas não vão acontecer. Mas se por acaso acontecerem, a gente sempre vai ter aqui consulta aberta para todo mundo. Doutor Antônio Spreisser, muito obrigada. Boa semana para você. Obrigada, Fica doutor. com Deus. Boa semana. Na próxima semana temos mais consulta aqui com ele.